Agora, com satisfação, quero falar do meu Santos aqui. Com o Oswaldo Rolo. Como é que vai, Rolo? Orlando Rolo. Mas que Oswaldo, porque eu já tô fazendo rolo aqui. Ô, Rolo, como é que vai, rapaz? Boa tarde. Fala, Milton, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, desculpa ter errado teu nome, que vergonha, hein? Não, que isso, Olha, teu nome é errado por você é uma honra de qualquer jeito. Pode ficar tranquilo. Obrigado, mas que rolo que tá vendo entre você e o Pérez? O que tá acontecendo na vila, minha vila? Não, tem muita gente potencializando alguns problemas no que tange a opinião. Evidentemente, eu tenho uma personalidade forte, o presidente José Carlos Pérez também, e a gente diverge em alguns assuntos específicos. Mas é evidente que no Santos o sistema é presidencialista e vai esperar sempre a palavra do presidente. Que em alguns casos, alguns setores da imprensa, torcedores, oposição, potencializaram essa nossa divergência de opinião como se fosse um racha, e não é nada disso. Escuta, e o rolo do Zeca, como é que tá? Tá bem complicado, né? Eu creio que o jogador não está muito bem orientado, desde do ano passado vem tomando algumas atitudes precipitadas, sem embasamento jurídico, e na minha opinião, antes da audiência que vai acontecer em abril, muito provavelmente não teremos definição alguma. Esse rapaz é bom jogador, mas ele tá mal orientado mesmo, porque ele não é do Corinthians, não é do Santos, não joga. É um cara que estava cotado até para a seleção, né, Rolo? É verdade, foi campeão olímpico, jogou na seleção, em diversas categorias de base, e realmente está mal orientado. E o jogador daqui a pouco vai completar 6 meses parado, no auge da carreira, está sofrendo um prejuízo enorme. Ficou metendo o pau no Dorival Silvestre Júnior, que o São Paulo demitiu outro dia. O Zeca tava encostadaço lá, ninguém conhecia o tal Zeca na Vila. Ele que promoveu o Zeca, dando um grande lucro ao Santos. Quer dizer, de um jeito ou do outro, ele saindo, o Santos vai ter que receber. E foi o Dorival que inventou o Zeca, né? Não, com certeza, que deu oportunidade para o atleta, que começou bem, mas depois acabou mal orientado. Ô Rolo, para quem não sabe, qual que é a tua profissão? Você é advogado? Não, eu fui seu colega de profissão, né? Sou servidor público estadual, investigador de polícia. Ah, você foi investigador. Você está aposentado também, não? Não, estou na ativa ainda. Quem que é o teu delegado titular aí? Doutor Jorge Cruz. Opa! E como é que você concilia tudo aí? Dá tempo, o Santos e a delegacia? Não, tranquilo, né? A polícia nos proporciona alguns horários, tipo à noite, feriado, final de semana. Então eu tenho essa amplitude de horários que eu posso trabalhar bem e conciliar com as atividades do Santos Futebol Clube. E o teu nome, até por não ser um nome comum, como é Silva, Souza, Neves, nomes comuns, né? Você é Rolo, R-O-L-L-O, então nome marcante, né? Então você está há muito tempo lutando pelo Santos. Eu fui conselheiro ruim, mas fui conselheiro um tempão aí, e sempre se falou bem de Rolo, viu? Não, eu lembro, na época que você foi conselheiro, eu fui o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Na época a gente tinha como presidente o André de Fázio, e você foi lá conselheiro, nós fomos eleitos inclusive juntos, na mesma chapa. Naquela eleição de 2009 eu estava com o Laor e eu vim a ser eleito presidente do Conselho Deliberativo. Depois eu fiquei 1 ano na Federação Paulista de Futebol como um dos vice-presidentes, fui vice-presidente regional da Baixada Santista e desde antes, né, eu fui eleito conselheiro do Santos em 1999. Na época eu fui eleito o conselheiro mais jovem da história do Santos, com 21 anos. Hoje eu tenho 40 anos de idade. E você nasceu em Santos? Nascido e criado em Santos. Tá vendo? O Guilherme Herédia Cimati, eu tenho uma pergunta para você. Tudo bem, Rolo? Boa tarde. Tudo bem? Grande honra falar contigo, Guilherme. Rolo, você ficou decepcionado com a saída do Gustavo Vieira de Oliveira do Santos e você está decepcionado até certo ponto com as recentes atitudes do presidente Pérez?
Olha, eu gostava muito do trabalho do Gustavo, viu? Bem conciliador, um executivo que trabalhava de maneira discreta, porém eficiente. Eu gostava muito do trabalho dele. E com relação às atitudes do José Carlos Pérez, nós tivemos uma conversa salutar na última sexta-feira, tivemos um almoço e serviu mais ou menos para um ajuste, né, de contas, tanto meu quanto do presidente, e nós vamos aumentar, vamos dizer assim, o nosso diálogo, né? Vamos estar dialogando mais para poder estar interagindo bem e a favor do Santos Futebol Clube. Porque o Santos Futebol Clube está muito acima de qualquer divergência de ordem pessoal e administrativa. Você pensou em algum momento, ou pensa em deixar a diretoria? Acho que agora, depois dessa conversa, as coisas mudaram um pouco. E eu queria saber também, Rolo, quais foram essas divergências que você citou com o presidente? Realmente, eu não pensei em deixar a vice-presidência, porque eu fui tão eleito quanto o presidente José Carlos Pérez. Então, eu não teria como abandonar o pessoal que me apoiou, o pessoal que vem caminhando comigo há muitos anos, que acredita nos meus projetos. Então, isso em nenhum momento passou pela minha cabeça. As divergências são alguns problemas de ordem administrativa do Santos Futebol Clube, que seria mais ou menos, para deixar mais claro, uma falta de comunicação do presidente em alguns assuntos relevantes em que a gente precisa estar ciente do que está acontecendo, do que está sendo negociado. Mas o presidente já se acertou, ele vai estar dando ciência tanto a mim quanto para o comitê de gestão, que tem que ser ouvido também e respeitado. Escuta, e até porque esse rompimento seria lamentável, até porque eu tenho informação segura, segundo a qual você, Rolo, foi fundamental para que ele ganhasse. Realmente todos foram importantes, né? Eu acho que a somatória dos nossos grupos, que são grupos políticos tradicionais no Santos, tanto o meu grupo, quanto do José Carlos Pérez, quanto outros grupos que vieram aderir ao nosso projeto, foram importantes. E eu nunca tive nenhuma briga com o José Carlos Pérez, apenas algumas divergências de opinião. Eu gosto muito do José Carlos Pérez, da família do José Carlos Pérez, me dou muito bem com todos. Realmente eu posso afirmar que foram divergências de opinião. Ô Rolo, as pessoas que trabalham no futebol do Santos tinham autonomia até a última sexta-feira? Você diz mais especificamente de quem? Do William? Sim, do William, antes do Gustavo, enfim, até você, né, como vice-presidente do Santos. Essas pessoas, elas tinham autonomia no Santos? O que acontece é que o Estatuto do Santos Futebol Clube, eu era vice-presidente à época que ele foi aprovado, mas eu fui severamente contra alguns artigos, principalmente o que institui o comitê de gestão. Eu sou totalmente contrário a esse modelo de administração no futebol. O clube de futebol, o Santos no caso específico, ele fica muito engessado com esse sistema de administração comitê de gestão. Na teoria, tudo, absolutamente tudo, tem que passar pelo comitê de gestão, tem que ter o voto da maioria. Isso engessa e tira a autonomia de todas as pessoas que trabalham na linha de frente do futebol. Então, eu creio que o principal fator que engessa algumas decisões é esse sistema nosso de administração do Santos, denominado Comitê de Gestão, que já está na pauta para a mudança estatutária. Olha aqui, ó, o Collor falava muito isso, né, que o tempo é o senhor da razão, uma frase feita não por ele, mas por alguém aí. E eu, quando entrei naquela barca gelada aí que elegeu Lauro e Odílio, porque eu acreditei num cidadão chamado Walter Schalka, um dos caras mais sérios do país. Não é por ser um santista, mas por ser um grande executivo, que na época era do Grupo Votorantim, e eu estava em Portugal, fiquei 6 dias em Portugal. Quando eu voltei, eu li hoje Estadão, a Folha, vi o Walter Schalka amarrando a maior transação envolvendo o mundo do papel.
entendeu? Ele está na Suzano hoje. O Walter Schalka, um dos maiores santistas do mundo, ele fez uma Embev da celulose, entendeu? Do papel. É um homem genial. Mas o que aconteceu? Não apenas ele, Walter Schalka, como outros grandes executivos, o Alvarão do Citibank, o pessoal do Banco Itaú, o próprio presidente na época do Banco Itaú, o Berenguer do Banco Santander, é tudo gente maravilhosa, gente séria, gente importante do mercado financeiro nacional, grandes executivos, só que nós elegemos 2 esquetinos, entendeu? Lauro e Odílio, foram conduzir o transatlântico, que eu falei tanto aqui na Band, dizendo, Marcelo Teixeira é até um bom iate, mas essa turma que está entrando, que eu estou apoiando, eles são um transatlântico, um Titanic, que foi afundado no dia que o Santos foi fundado. Então, o que aconteceu? Nós colocamos realmente pessoas maravilhosas para conduzir aquela eleição, mas esquecemos de arrumar o comandante do navio, porque o Laor foi uma tragédia, não é porque morreu não, foi uma tragédia, e o Odílio sumido também, outra tragédia, enfiaram no nariz o Neymar, aquilo foi uma grande vergonha. Então eu cumprimento o Walter Schalka, nesse momento da economia nacional, envolvendo o papel, a celulose, Grupo Suzano, grande Walter Schalka, por isso que eu acreditei nesse homem, porque esse cara realmente é um grande executivo nacional. Walter Schalka podia ser presidente da República, ele podia ser um grande homem do governo brasileiro, porque é realmente um cara muito competente, mas botamos 2 esquetinos lá que afundaram o nosso transatlântico. E eu pergunto a você, como é que tá aquela porcaria daquela merreca de 17 milhões que sobraram pro Santos, ainda pedacinho só, né? Eu quero saber dos 55% que o Santos tem direito daquele valor mentiroso da transferência Laor e Odílio do Neymar lá pro Barcelona. Realmente, Milton, foi a transação nebulosa, a pior transação da história do futebol. O Santos foi assaltado na mão grande. Não sei se você se recorda, na época, eu era conselheiro do Santos e por diversas vezes eu requeri em plenário e por ofício informações acerca do caso Neymar. Não me eram fornecidas à época pelo presidente do conselho, que era o Paulo Schiff. O que eu fiz? Eu embarquei para Barcelona, me reuni com a oposição do Barcelona e lá eles me deram o balanço oficial do clube, onde estava descrito com detalhes tudo o que o Barcelona pagou para o Santos Futebol Clube. Eu trouxe aqui e à época apresentei. Esses valores ainda estão em litígio, né? Existe um processo na FIFA que o Santos Futebol Clube entrou contra o atleta. Na minha opinião, esse processo tinha que ser contra o Barcelona, tá? Então a gente está conversando agora com a família do Neymar, com o pai do Neymar, e o presidente José Carlos Pérez marcou semana passada uma reunião com o Barcelona, representantes deles no Brasil, e vem conversando especificamente sobre esse assunto, porque o Santos ainda tem montantes a receber. O Santos tem muito dinheiro a receber, a DIS tem dinheiro para receber e a TISA também tem dinheiro a receber. Ô Rolô, muito obrigado, um abraço no Fernando Melo, teu assessor, que é um cara que eu respeito muito, um dos caras mais sérios desse mundo do futebol e do mundo do jornalismo. Um grande abraço para você, viu, Rolo? Eu agradeço, parei aqui em Pirassununga só para poder falar com vocês, é uma grande honra. Estou a caminho de Ribeirão Preto, onde o Santos joga daqui a pouco com o Botafogo. E mando um grande abraço para o nosso amigo Fernando Melo. E não vai beber pinga aí não, hein? Não, estou indo direto pro jogo. Então tá. Um abraço para você. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.